Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um podcast da Escola Copep. Hoje vamos falar sobre os movimentos sociais, como surgiram e alguns dos principais movimentos hoje no mundo. Bom, o que são os movimentos sociais? Os movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem e lutam por uma causa social e política. É uma forma da população lutar e expressar seu desejo e exigir seus direitos. Isto é feito por meio de ações coletivas, que são usadas como manifestações, como passeatas, greves, marchas e entre outros. Os movimentos sociais podem ser divididos em dois tipos: o conjuntural e o estrutural. O conjuntural é um movimento que surge devido a uma demanda específica e tem curto prazo. Por exemplo, as manifestações sobre os preços das comidas ou dos transportes públicos. Já os estruturais é um movimento que quer conquistar coisas a longo prazo, por exemplo, os movimentos que lutam contra o fim do racismo. Outro fato importante é que os movimentos sociais podem ser favoráveis ao governo atual, basta apoiarem a mesma luta com quais o governo se identifica. Bom, como surgiu os movimentos sociais aqui no Brasil? No Brasil, os movimentos sociais ganharam força na década de 70, por serem fortes opositores ao regime militar. O movimento estudantil pode ser destacado, pois nessa época grandes manifestações foram organizadas pelos estudantes, como a passeata dos 100 mil, assim como no período das direitas e do impeachment de Fernando Collor na década de 80 e 90. Além disso, movimentos como MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que lutam pelo direito e a terra e moradia, também surgiram na década de 70 e de 90. Ambos são considerados grandes movimentos sociais brasileiros. Outro movimento que ficou conhecido foi o MPL, Movimento do Passe Livre, o grupo responsável pelos protestos contra o aumento das tarifas de transportes públicos. Essas manifestações ficaram conhecidas como uma jornada de junho e iniciar uma nova onda de movimentos sociais, levantando pautas como os movimentos sociais contemporâneos e os movimentos sociais em rede. Bom, agora os dois principais movimentos sociais no mundo que acontecem bastante são os movimentos feministas e os movimentos contra o racismo. Bom, vou falar um pouco sobre o movimento feminista. O movimento feminista, também conhecido como Movimento pelo Direito das Mulheres, e tem por característica ser um movimento social e estrutural, ou seja, que busca desconstruir a longo prazo o machismo, um aspecto presente na estrutura social. Esse movimento teve início no período da Revolução Francesa, nos anos de 1960 e 1970. A segunda onda feminista, surgida nos Estados Unidos, buscava direitos e oportunidades iguais entre os homens e as mulheres, e a maior liberdade pessoal para as mulheres. Essa segunda onda tocou em todas as áreas da vida pessoal e social das mulheres, incluindo política, trabalho, família e sexualidade. O ativismo organizado por e em nome das mulheres continua até os dias atuais, se espalhando em território global. Seu maior objetivo é acabar com a desigualdade entre os gêneros. Um exemplo das manifestações do movimento feminista foi a da Marcha das Vadias, que iniciou-se em Toronto no ano de 2011 e se espalhou pelo mundo todo. No Brasil, a Marcha das Vadias ganhou força em 2014 e tinha o foco em protestar pelo direito da mulher usar roupa e se comportar da maneira que quiser. Agora eu vou falar um pouco sobre o movimento negro. O movimento negro, também conhecido como Movimento dos Direitos Civis Americanos, foi um movimento de protesto em massa contra a segregação racial e a discriminação no sul dos Estados Unidos, que ganhou proeminência nacional na década de 1950. Esse movimento teve suas raízes dos escravos africanos e seus descendentes, e tinha por objetivo resistir e combater a opressão racial e abolir a instituição da escravidão. Por isso, tem como forte característica ser um movimento estrutural. Por meio de protestos não violentos, o movimento dos direitos civis dos anos de 1950 e 1960 quebrou o padrão das instalações públicas, que promoviam a segregação por raça no sul dos Estados Unidos.
Assim, alcançaram um importante avanço na legislação dos direitos iguais para os afro-americanos. Embora a aprovação da legislação dos direitos civis tenha sido vitoriosa para o movimento, militantes negros começaram a entender sua luta como um movimento de liberdade. Por isso, não buscavam apenas reformas dos direitos civis, mas enfrentavam a duradoura crise econômica, política e social, e as consequências culturais da opressão racial do passado. Por se tratar de um movimento estrutural, as manifestações contra o racismo continuam em várias partes do mundo. Em maio de 2022, após a morte de George Floyd, um norte-americano negro morto por policiais, dezenas de protestos se espalharam pelos Estados Unidos. E no Brasil, protestos com o mesmo cunho aconteceram para a morte de João Alberto Silveira, morto por um segurança de uma grande rede de supermercados. Bom, dito isso, eu gostaria de deixar a reflexão sobre os movimentos sociais. Vocês acham que se a gente tivesse uma sociedade respeitosa, que cada um respeitasse o seu, sem nenhum tipo de preconceito, vocês acham que precisava mesmo existissem os movimentos sociais? Claro, não é só pelo preconceito, também pela política, pela economia, essas coisas. Mas eu acho que a gente podia viver numa sociedade melhor do que a gente vive hoje. Que há muita violência à toa e. Mas claro, a gente vem lutando contra isso. E graças a Deus a gente está vendo o resultado. De forma lenta, mas está vendo. E agora eu deixo essa reflexão para vocês e espero que vocês tenham curtido o podcast que eu fiz com muito carinho para vocês, ok? Muito obrigado. Até uma próxima. Falou!